Bom dia, já temos aqui alguns participantes conectados. Como vocês sabem, meu nome é Maurício Manduca. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que já estão conectados conosco aqui na nossa 34ª reunião de apresentação de resultados. Tá? Antes de até começar a falar da nossa agenda, né, da dinâmica hoje do dia, eu gostaria de chamar a atenção para essa tela, né, que estava aqui, onde o nosso relógio estava, nosso cronômetro estava em regressiva, que é uma mensagem aqui importante. Nós vamos abordá-la durante a apresentação também, né? Mas para quem já está conectado e puder baixar o seu aplicativo, ele está muito intuitivo, funcional, né? Tem todas as informações relevantes do plano. Então aqui tem o QR Code e quem puder baixar o aplicativo, então, por favor, que o faça. Eu vou dar sequência à apresentação. Bom, agradecer novamente aos nossos participantes que estão aqui. A nossa apresentação hoje ela vai ser do plano FAF Família, né? É uma apresentação que acontece em razão não só da Vivian Fonseca, que está aqui comigo, né, que é a diretora administrativa e de seguridade, que vai dividir a apresentação comigo junto com o Milton Cabral, que é o nosso diretor de investimentos. Mas essa apresentação acontece graças ao trabalho de todo o time, né, da BRF Previdência. Então, desde o time de atendimento, seguridade, tesouraria, contabilidade, investimento, marketing, né, marketing e comunicação, comercial. Então, assim, a toda a nossa equipe, né, eles trabalham intensamente aqui no dia a dia para entregar o melhor possível aos nossos participantes, aos nossos planos, na gestão, no comprometimento do dia a dia aqui com a gestão dos planos. Então, queria deixar o meu obrigado aqui a toda a equipe. Tá? Então, como disse, essa é a 34ª edição de apresentação dos resultados e nela nós vamos abordar alguns destaques, informações que são relevantes dos planos, cenários econômicos e a rentabilidade. No final aí nós já vamos para as pesquisas e as perguntas, né? Lembrando que esse evento ele é gravado e vai estar disponível no nosso canal do YouTube, e para quem quiser acompanhar depois ou quiser tirar alguma dúvida ou até mesmo indicar algum participante que não pôde acompanhar a transmissão aqui ao vivo, ele possa acessar as informações posteriormente. Lembrando que dúvidas, né, elas podem ser, as perguntas podem ser feitas durante a nossa apresentação, então todo o nosso time está aqui conectado para poder responder essas perguntas durante a apresentação. Elas podem ser feitas, se vocês olharem na barra de ferramentas superior aqui, né, onde nós temos todas as funcionalidades do Teams. O meu aqui aparece o segundo botão, PIR, né? Perguntas e respostas. Então, toda e qualquer pergunta pode ser feita durante a nossa apresentação, através desse chat. O nosso time vai responder e caso fique alguma pergunta, a gente pode abordar no final. Se forem perguntas mais específicas, a Vivian e o Milton aqui vão estar comigo respondendo as perguntas. Tá? Bom, queria começar falando sobre alguns destaques, né? Nós estamos falando aí de ações que aconteceram no segundo trimestre de 2026. Então, foi um trimestre em que nós tivemos uma presença forte da Copa do Mundo, né? E isso foi o drive de duas campanhas que nós realizamos aqui na BRF Previdência. A primeira delas foi uma campanha denominada Aporte Campeão, né, em que os participantes
poderiam, a cada R$ 50 de novos aportes, né, de aportes extras, eles recebiam um número para participar de um sorteio. Esse sorteio foi realizado no dia 3 de julho, né, e quem foi o ganhador foi o Eric Schuller. Ele é um colaborador da unidade Morumbi e gentilmente gravou um vídeo aqui para falar um pouco do prêmio recebido. Pessoal, passando aqui para contar para vocês que eu fiz o meu aporte na BRF Previdência e de quebra levei esses 2 brindes. Previdência é pensar lá na frente, é pensar no futuro. Então, se possível, pense no seu também. Um abraço. Essa foi uma mensagem que nós compartilhamos nas nossas redes sociais, né? Então o Eric fala não só dos prêmios que ganhou, mas sim da importância da Previdência. Aqui nós estamos falando para os participantes do FAF e também que possuem plano família. Então isso é de grande relevância, né? Não necessariamente só relacionando ao FAF, né, que vocês já possuem esse benefício, mas falando também sobre o plano família, né? O plano família a gente vai trazer informações lá para frente, mas é um plano muito importante que pode apoiar os participantes do FAF, os beneficiários do FAF, a realizarem uma estratégia financeira para um futuro. Então, a Vivian vai trazer depois mais informações sobre o FAF, né, como os benefícios que ele pode conceder a vocês. Vou roubar um pouquinho da fala dela, né? O FAF é um plano estratégico que pode contribuir no benefício da isenção do imposto de renda até os 12%. Ele é um plano em que você pode estabelecer quem serão os beneficiários, então pode ser um filho, pode ser um neto, pode ser uma sobrinha, pode ser um sobrinho, né? Não precisa ser um beneficiário legal. Então, isso é uma estratégia bastante importante que tanto te beneficia na questão do imposto de renda, quanto também te beneficia no seu planejamento e na distribuição dos recursos para os beneficiários que você assim entender. Pode passar o próximo, Vivian, por favor? Eu já vou falar dessa outra campanha. Essa segunda campanha foi uma campanha Copa do Futuro, né? Ela também aconteceu de 1º a 31 de julho, só que essa é uma campanha que tinha um viés diferente. O viés dessa campanha era participantes que aderissem ao Plano 3 ou ao Plano Família, né, no período então em que a campanha ocorreu, ali do dia 1º de junho ao 31 de julho. Então, cada participante recebeu um número para participar desse sorteio, né? Esse sorteio ele vai acontecer no dia 28/8, às 15 horas via Teams. E todos os participantes vão receber um link para poder acompanhar o sorteio dessa campanha, né? Aqui a gente traz uma mensagem, né, que eu até antecipei já no slide anterior, que mesmo você sendo um participante do FAF, mas eu sou participante do FAF, eu não posso fazer um novo aporte. Eu sou participante do FAF, eu não tenho como aderir ao plano 3, né? Mas o plano família está aí, justamente para isso. Então, é a forma como vocês, participantes do FAF, podem, além do que já ressaltei, né, da estratégia financeira, vocês também podem, eventualmente, participar de campanhas que acharem necessárias, né? Então, é uma forma de vocês estarem participando aqui de qualquer campanha que a BRF Previdência realize. Tá? Ações que nós seguimos tomando aqui no segundo trimestre, né? Então aqui eu vou caminhar para agora falando mais sobre as redes sociais. As redes sociais nós temos utilizado bastante, estamos intensificando a nossa atuação nas redes sociais, porque entendemos que é uma forma mais prática, moderna, acessível, né, dinâmica, do participante estar acompanhando as informações da BRF Previdência. Então, em breve, nós vamos estar criando um canal exclusivo de comunicação, tá? É uma comunidade oficial da BRF Previdência, e lá nós vamos
inicialmente enviar o convite para os participantes dos planos, né? E aí a gente deve segmentar as comunidades para cada um dos planos, mas ali o nosso objetivo é enviar informações que são importantes, né? Obviamente em primeira mão para cada um de vocês, convites para eventos e campanhas, né? Conteúdos sobre a Previdência, o planejamento financeiro, e essa ferramenta ela traz uma funcionalidade muito boa. Ela permite que a gente consiga criar um grupo grande, então, né, que a gente possa chegar até a maior parte dos nossos participantes. E com isso, a gente consegue, então, ter uma comunicação rápida, dinâmica e segura. Porque hoje em dia a gente recebe muito vírus, a gente recebe muito spam, né? A gente recebe algumas coisas que a gente fica com receio, muitas vezes, de abrir. E aqui esse vai ser um canal, então, oficial, onde a BRF Previdência vai criar essa comunidade. Então, é algo que deve acontecer aí agora no próximo trimestre, né? Pretendemos já conseguir implantar essa ferramenta. E então, peço que fiquem atentos, a gente deve soltar uma comunicação quando isso for implantado, tá? Para que também vocês possam receber o link correto, acessar o link correto e não tenha qualquer tipo de dúvida sobre a funcionalidade desse canal. Assim como o WhatsApp, nós estamos também no Instagram, né? O Instagram é uma ferramenta que tem sido bastante utilizada, né, por todos os nossos participantes, e é uma forma que a BRF Previdência tem também de se comunicar com o participante. Então peço a vocês que quem ainda não segue a BRF Previdência, né, no Instagram, que sigam. Aqui nós temos um QR Code que vai levar vocês diretamente à nossa página, então é só apontar a câmera do celular aqui para esse QR Code e clicar em seguir BRF Previdência. Lá também nós utilizamos para divulgação de todas essas informações e todas as informações relevantes que nós temos aqui para passar para vocês. E por falar em comunicação importante, recentemente nós recebemos da Receita Federal esse selo chamado Sintonia A+. É um selo de grande relevância aqui para a BRF Previdência, porque ele reforça todo o nosso compromisso, né? O compromisso já assumido com o nosso participante, o compromisso de trabalho, né? E agora reconhecido pela Receita Federal. É um selo que reconhece a entidade como ela estando totalmente em dia com suas obrigações fiscais, incluindo aqui cadastros, cadastro atualizado, entrega das declarações, informações consistentes, pagamentos em dia. Então, para nós aqui na entidade, receber esse selo da Receita Federal foi uma grande honra e uma grande felicidade, até porque, pelo que nós sabemos, acho que só a BRF Previdência recebeu esse selo. Então isso nos deixa bastante honrado aqui pelo trabalho, pela dedicação, que como já dito antes até da abertura da nossa apresentação, isso é fruto de um trabalho intenso de toda a nossa equipe, né? Aqui especificamente esse selo capitaneado aqui pela Vivian e pela equipe dela, né, mas que transcreve aqui esse trabalho e dedicação de toda a entidade da BRF Previdência junto aos nossos participantes. Inclusive, esse selo, ele reforça ponto que nós trouxemos aqui sobre a entrega da declaração de imposto de renda. Nós tivemos alguns participantes, foram poucos, né, que tiveram divergência entre a informação enviada pela BRF Previdência e o que estava na informação pré-preenchida da Receita, né? Mas isso foi um problema da Receita Federal na recepção das informações, né? Então, esse selo chancela, né, o compromisso e a seriedade do trabalho feito pela BRF Previdência, né, e com as informações corretas, entregando à Receita as informações corretas e dando essa garantia, essa tranquilidade ao nosso participante. Então, esse selo nós recebemos após
ao período de declaração, do envio da declaração de imposto de renda, e isso nos deixou bastante feliz e certo de que estamos fazendo um bom trabalho. E esse trabalho ele não vai só para as redes sociais, ele não é um trabalho que está aqui só no nosso dia a dia, na nossa gestão, é um trabalho que transcende as redes sociais e está muito ligado ao chão de fábrica, às nossas unidades da BRF SA, né, MBRF hoje. O nosso compromisso com você é um compromisso em que nós temos de visitar 10 unidades da MBRF, né, com o nosso time comercial, para que a gente possa estar próximo do participante, a gente possa esclarecer dúvidas, a gente possa conseguir novas adesões, a gente possa esclarecer qualquer coisa que possa ter, então, de dúvida do participante, né? Lembrando que muitas vezes o chão de fábrica às vezes não consegue estar próximo às informações ou não consegue ter acesso, né? Então, é um trabalho muito importante aqui que nós estamos aqui nos dedicando esse ano para estar mais próximo, então, dos nossos participantes aí nas unidades da SA. Então, nosso plano são 10 fábricas, nós passamos o primeiro semestre concluindo 5 visitas, né? Então já fizemos metade do nosso plano. Até agora foram mais de 300 novas adesões, são mais de 5.000 participantes atendidos, né? E agora nós temos aí no nosso plano mais 2 unidades já programadas, né, já agendadas. Então, nós temos a unidade de Rio Verde, em Goiás, no período de 31 de agosto a 4 de setembro, e a unidade de Marau, no Rio Grande do Sul, no período de 14 de setembro a 18 de setembro. Então, nossa equipe comercial vai estar lá, a Vitória, a Adriana, elas vão estar atendendo todos os participantes, então, dessas unidades, e os que não são participantes e gostariam de aderir, elas também vão poder fazer a adesão desses novos participantes. E seguindo, nós pedimos aqui para vocês que são participantes já que tem bastante estrada aqui na BRF Previdência, que entendem o benefício e a importância desse benefício, né, da previdência privada ao longo do tempo. Então, nós pedimos que vocês sejam um multiplicador dessas informações, né, da relevância da BRF Prev, né, e fale sobre os benefícios, fale com os colegas, né, os participantes que estão aqui ativos, os participantes que já se afastaram, mas que continuam tendo uma atuação grande, né? Então, é muito importante que vocês aqui nos apoiem nessa divulgação da BRF Previdência, do benefício que é ter uma previdência privada, né? E para qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição, então, tanto através dos nossos canais de atendimento, né, o nosso e-mail, atendimento@brfprevidencia.com.br, através do nosso WhatsApp, né, ou da nossa central de atendimento, assim como também através do e-mail, criado como um segundo nível de comunicação, que foi criado no trimestre passado, né, implantado no início deste trimestre, que é o canal Fale com o Presidente. Fale com o Presidente, @brfprevidencia.com.br. Se você tem algum problema que não foi solucionado e não foi entendido, e você não se sente completamente atendido, você pode usar esse canal, que eu vou estar recebendo essas mensagens e vou tratar diretamente com a diretoria e com a equipe responsável para que a gente tenha um entendimento e procure dar a melhor solução para o seu caso, tá bom? Um canal que tem funcionado muito bem, nós temos recebido alguns e-mails, né, e temos dado tratativas importantes aqui para esse canal. Então, é mais uma forma, mais uma voz ativa para vocês participantes poderem se comunicar conosco. E como já falei no nosso primeiro slide, né,
O nosso aplicativo ficou muito bom desde a nossa última atualização, quer dizer, a gente vem evoluindo com ele, né? Mas ele é um aplicativo que está muito funcional, ele está muito intuitivo, né? E lá você consegue ter todas as informações do seu plano, então visualização do extrato de contribuição, a rentabilidade do plano, atualização de dados cadastrais. A Vivian vai falar um pouco sobre beneficiários, né? Que é uma coisa importante para todos, né? Para todos os planos, para todos os participantes, não só para o FAF e para o Família, mas para todos, né? É algo que a ferramenta também te possibilita, né? Na parte inferior da ferramenta você tem como incluir participante, então você pode ali deixar a sua relação de participante sempre atualizada, tá? Mas aí eu vou deixar isso aí com a Vivian, é o nosso próximo ponto a ser tratado. E Vivian, está com você. Eu volto no final da apresentação para eventuais dúvidas. Legal. Obrigada, Manduca. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer falar com vocês, né? A gente procura aqui trazer informações que são importantes e relevantes para o acompanhamento do seu plano de previdência, sempre com muita transparência. Então, nessa esteira, nessa linha de bastante transparência com os participantes, em conversa também com os RHs, com alguns participantes, nós selecionamos esse tema aqui para enfatizar e para reforçar a importância sobre os beneficiários, né? É muito importante que os participantes mantenham o seu contato, o seu cadastro atualizado, né? Tanto o cadastro relacionado ao teu e-mail, ao teu telefone. Então, essas informações são extremamente importantes, porque quando a BRF Previdência precisar entrar em contato com você, seja por comunicação, seja por algum contato mais pessoal e direcionado, nós vamos utilizar esse cadastro. Então, é muito importante que esse cadastro esteja atualizado. E também em virtude dos beneficiários, né? Oi, vocês estão me ouvindo? Estão vindo? O me comentário aqui que eu tinha travado, eu acho que teve algum problema aqui, uma oscilação na internet, mas estou continuando. Então, eu estava falando dos beneficiários, né? Os beneficiários, é importantíssimo que eles estejam sempre atualizados através do app ou do autoatendimento. Se você tiver o app, no canto superior vai ter um item lá, um campo dizendo meu cadastro e inclusão ou alteração de beneficiário. Por quê? O cadastro do beneficiário para o plano FAF, especificamente para o plano FAF, ocorre até a concessão do benefício. Então, é muito importante que você mantenha esse cadastro atualizado. Assim, muito dos participantes, né, o plano já encerrou a adesão há muito tempo, então, muito dos participantes realizou a adesão ao plano há muito tempo atrás e talvez não tenha atualizado esse beneficiário. É obrigação do participante manter esse cadastro atualizado, tá? A gente também chama muita atenção aqui, isso é por experiência, por acompanhar alguns casos, né? A gente chama muita atenção aqui para que você converse com a tua família sobre o plano de previdência. O plano de previdência, ele é uma segurança importantíssima aí no contexto familiar de todo participante, e é muito importante que você mantenha a tua família atualizada, que você tenha um plano de previdência aqui com a BRF Previdência, porque em caso de falecimento, em caso de alguma ausência, esse seu familiar é que irá nos procurar, é que irá procurar a BRF Previdência. Então, aproveita essa hora que você passou aqui conosco, aproveita esse assunto e comenta com a tua família sobre a existência do plano de previdência, né? E aí, falando de beneficiário, né, você vai me perguntar, Vivi, mas quem é o beneficiário do plano FAF? O beneficiário do plano FAF são todos aqueles reconhecidos pela Previdência Social, ou seja, aqueles que, na tua ausência, irá receber algum benefício de pensão ou de suplementação pelo INSS. Especificamente no regulamento, a gente define que os beneficiários são o cônjuge, né, ou o companheiro ou companheira, mesmo que seja do mesmo sexo, desde que devidamente reconhecido pelo INSS, tá? Então, as regras do plano acompanham sempre o INSS, então todo aquele
cônjuge ou companheiro que for reconhecido pelo INSS, ele é um beneficiário e ele teria direito à pensão em caso de falecimento. Filhos menores de 21 anos ou inválidos e pai ou mãe inválido, né? Na presença de cônjuge ou filhos, o pai ou mãe inválido é cancelado, né? Ele só é beneficiário, pai e mãe inválido, na ausência de cônjuge e filhos menores de 21 anos. Então, esse é o ponto aqui que a gente chama atenção de esclarecer quem são os beneficiários, né, previstos no regulamento do Plano FAF, chamar bastante atenção para que eles estejam regularizados e atualizados no cadastro do participante, e reforço aqui que se vocês tiverem alguma dúvida, não conseguirem atualizar o cadastro, ou não conseguir baixar o app, não conseguir fazer o primeiro login, o nosso time, nossa equipe de atendimento está à disposição e vai ser um prazer atender cada um dos participantes. Especificamente, agora eu vou entrar nas informações dos planos, né, informação do Plano FAF. Então, o Plano FAF, ele é nosso maior plano, nós administramos 4 planos de previdência, o Plano FAF já é fechado para novas adesões, então o patrimônio do Plano FAF aí totaliza 4,1 bilhões no mês de junho, e ele corresponde a 80% do total dos planos que administramos, né, um plano muito antigo, né, ele é um plano de 70 ou 77, então ele é um patrimônio que já acumula muitos recursos aí, totalizando 4 bilhões em patrimônio. Ele cresceu, apesar do plano ser um plano extremamente maduro, então o Plano FAF, ele só sai pagamentos, ele não tem um fluxo positivo de contribuições, então a gente não recebe contribuições, nós só pagamos benefícios, o que é normal, o que é natural pelo ciclo de vida do plano, né? Então, apesar de termos um fluxo de caixa negativo, ele cresce 2% em relação a 2025, impulsionado pela rentabilidade obtida. É só para vocês terem uma dimensão, né, a BRF Previdência, no ranking de 225 entidades fechadas que existem no Brasil, nós estamos na posição 45º, então nós temos uma posição muito relevante aí no mercado e no ramo de previdência privada. Dados do Plano FAF, né, como eu comentei com vocês, o plano não recebe contribuições, então é algo específico para o ano de 2026, então ao final do exercício, então ao final de 2025, o atuário calcula os ativos versus o passivo, né, então tudo que eu tenho de dinheiro alocado, tudo que eu tenho de dinheiro reservado versus o que eu tenho de obrigação com os participantes do plano. E aí ele faz essa conta avaliando se há necessidade de pagamento de contribuições, né? Desde 2003 o plano não recebe contribuições, então por isso que o valor aqui é zero. As contribuições que nós recebemos agora em junho está em torno de 3 milhões, é só para efeitos administrativos, então são contribuições administrativas, não são contribuições previdenciais. O plano possui mais de 13 mil participantes e o plano já pagou agora em 2026 1 milhão em institutos. A gente fala institutos, mas para ficar mais claro, né, eu estou falando de resgates. Então, além de solicitar o benefício, o participante que se desliga da patrocinadora, ele pode ou permanecer como autopatrocinado, né, permanecer recolhendo as contribuições administrativas até que atinja a condição de elegibilidade do plano, ou ele pode resgatar esses recursos. Então, para os participantes que optaram pelo resgate dos recursos, nós já pagamos 1 milhão. E em benefícios, né, que são, para isso que o plano foi constituído, né, para pagar a aposentadoria, então nós pagamos 132 milhões em benefícios no primeiro semestre. O que é importante aqui eu destacar é que o valor que nós pagamos de benefício, que totalizou 132 milhões, está muito em linha com a estimativa atuarial. Então, ao final do exercício, ao final de 2025, o atuário ele faz um cálculo, ele faz uma estimativa, baseado num conjunto de hipóteses, num conjunto de tábuas aí que nós selecionamos, de quanto que nós, baseado também no cadastro do participante, de qual é a expectativa de pagamento de benefícios. E é muito importante aqui que a administração controle isso para ver se a gente não teve nenhum descasamento. Então, a notícia importante aqui, a notícia boa, é que nós não estamos em nenhum descasamento, porque nós
o atuário planejou pagar 134 milhões e até o momento nós pagamos 132 milhões em relação ao benefício. Então, não teve nenhuma concessão adicional ou não teve nenhum valor pago que excedeu o que estava sendo previsto pelo atuário do plano. Falando aqui também do plano família, né? A gente sabe que alguns participantes têm o plano FAF e o plano família. O plano família tem 7 milhões, ele cresceu bastante agora no ano de 2026. Ele é um plano extremamente jovem, ele foi criado em 2021. Ele é um plano que está crescendo, né? Ele corresponde a só nem 1% aí do total do patrimônio da BRF Previdência, mas ele cresce quase 50% em relação ao de 2025. Isso porque ele está recebendo bastante portabilidade, ele estava recebendo novas adesões, está recebendo contribuições, então é um plano que vem crescendo bastante aí nesse último semestre. Ele recebe 356 mil em contribuições, ele já tem 515 participantes, nós pagamos, né, de resgates, de portabilidade 132 mil, e nós já pagamos 2 benefícios para o plano família. Então, quase 48 mil aí refere-se a um pagamento de benefício, uma pensão para o plano família. Então, apesar de ser um plano extremamente jovem, extremamente novo, nós já pagamos benefícios aí para os participantes. Eu agradeço aqui minha participação, obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente retorna no final da apresentação. E agora eu vou passar para o Milton. O Milton é diretor de investimentos e ele vai falar um pouquinho sobre o cenário econômico, sobre rentabilidade e sobre o desempenho do plano FAF e do plano família. É com você, Milton. Desculpem, para variar um pouco, eu comecei a falar com o microfone fechado, mas para falar da rentabilidade, a gente pode ir para a próxima página, em que a gente destaca os principais movimentos que mexeram com o mercado econômico mundial. Claro, foram os conflitos no sudoeste da Ásia, Oriente Médio, depende da perspectiva, que eles trouxeram muita volatilidade, além de alta expressiva no dólar, perdão, no petróleo, em dólar, sim, em especial se compararmos com o ano passado. Hoje o Brent está rodando por volta de 80 dólares, o ano passado ele estava em médio, ficou entre 65 e 70, ou seja, é um salto muito grande, deve pressionar a inflação do mundo inteiro e levar a uma expressiva alta de juros também no mundo inteiro, inclusive nos países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos. Eles estão muito cautelados, eles estão meio que negando ainda, né? Os Estados Unidos não elevou a taxa de juros, apesar de fazer 5 anos que não bate os 2% de inflação, que é a meta deles. A inflação está em torno de 4%, a taxa de juros está em 3,5% e 3,75%, mas eles não mudaram de novo, porque imaginam que possam tomar outras medidas que talvez não fosse o caso ficar tratando aqui, mas enfim, eles têm outros mecanismos, por exemplo, o Banco Central deles, o Fed, emprestar menos e colocar menos dinheiro na economia, mas enfim, falando rapidamente. A economia chinesa está com um crescimento moderado, mais para 4% do que dos 4,5% que foi o ano passado, ainda assim a segunda economia do mundo, é um crescimento bastante importante e tem sido sustentado pelas exportações deles para o resto do mundo, que já não cresce mais na mesma intensidade do primeiro trimestre, porque passou a ser afetada pelos custos de petróleo muito maiores. Então, portanto, o cenário mundial é de incerteza, em especial dessa questão geopolítica, dos conflitos, notadamente esse do sudoeste da Ásia, de aumento da inflação e de aumento da taxa de juros. E a China crescendo de maneira discreta para os padrões chineses. E isso, as implicações que a gente pode ter no cenário local, que a gente vai ver na próxima página, é também
desaceleração da inflação no primeiro momento, porque com o conflito iniciado no último dia de 20 de fevereiro, o barril do petróleo subiu até 110, 120, recedeu, mas em especial nesse período de junho, julho, mas os conflitos depois desse período já voltou a haver combate, já houve ataque entre um e outro, então, portanto, o petróleo já voltou, já caiu de novo, como eu disse, está um pouquinho abaixo de $80 o Brent, que talvez seja o mais importante. E no Brasil a gente tem uma questão mais ampla, que é uma taxa de juros bastante elevada, começou com 15%, bateu 15% no ano passado, vem caindo desde de lá. Ontem o Banco Central anunciou que ela cai mais 20,25 percentual para 14%. Então isso faz com que o Banco Central está se explicando um pouco menos como ele ontem do que ele tinha feito antes, que ele explicou tanto que deixou todo mundo confuso. Então é difícil até de explicar o passado ou uma medida que ele acabou de tomar na economia brasileira. Isso porque, mesmo com a taxa de juros bastante alta, a atividade está aquecida, o mercado de trabalho está apresentando níveis de emprego recorde, e, digamos, isso seja reflexo de uma postura um pouco mais leniente com os gastos fiscais, mas a gente pode tratar isso de uma maneira mais demorada a seguir. Então, os mercados locais continuam muito sensíveis ao cenário global, as perspectivas domésticas com relação ao gasto fiscal, como eu acabei de mencionar, e uma outra coisa que tem acontecido, notadamente desde meados de abril, é um ganho, uma atração muito grande nos ativos de inteligência artificial nos países envolvidos, que tem reduzido o fluxo de recursos para países em desenvolvimento como o Brasil desde meados de abril. Então, portanto, a gente, digamos assim, o Brasil tem um concorrente. A Bolsa chegou a bater 190 mil pontos, hoje está em 170 e poucos, ou seja, ela já se corrigiu de lá para cá por conta desse evento, digamos, da atração que o investimento em inteligência artificial tomou com os resultados do primeiro trimestre das empresas mundiais. Não dá para dizer de um país específico. Os Estados Unidos obviamente o líder, porque ele é a maior economia do mundo, mas enfim, a gente tem um concorrente para recursos disponíveis no mundo, e ele se materializa pelos investimentos, são muito altos, porque para a inteligência artificial você não tem só memória, você tem infraestrutura, como são geração de energia elétrica, está se construindo usina nuclear em alguns lugares para atender essa demanda. Então é muito dinheiro, é muita coisa, tem sido levantado, as empresas, em especial aquelas 7 maiores, né, as 7 magníficas, têm tomado enormes quantidades de dinheiro, tanto em capital, né, em patrimônio, em ações, quanto em dívida. Então, portanto, e este setor tem atraído muito investimento, trazendo algum desempenho aquém desde meados de abril para o mercado brasileiro. No próximo slide, a gente vai ter a rentabilidade do FAF, né? Ele tem 78% do patrimônio dele está aplicado em NTN-B. Desses recursos, 85% estão marcados na curva, a uma taxa média de inflação mais 6,8%. E isso faz com que ele tenha uma rentabilidade mais estável ao longo do tempo.
os 15% restantes estão marcados o que a gente chama a mercado, né? Ele flutua com a variação da taxa de mercado, mas então, portanto, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a gente tem uma parcela bastante considerável, a enorme maioria dos recursos estão numa aplicação de renda fixa que remunera a inflação e uma taxa de juros que é consideravelmente superior à nossa meta atuarial de INPC mais 5%. Neste período, nesse segundo trimestre específico, a gente teve o desempenho, por conta disso que eu falei, em especial que a concorrência da inteligência artificial nos mercados de renda variável acabaram prejudicando o desempenho, então, portanto, a gente ficou aquém da meta. A inflação como um todo, os juros decorrentes de uma inflação decorrentes do conflito fez com que neste ano a gente ainda tivesse um aumento de juros e a gente não tivesse conseguido atingir a meta, mas o nosso objetivo ele pode ser observado nos últimos 12 meses, 24 e 36, em que a gente consistentemente consegue um desempenho melhor do que a meta, porque a gente está essencialmente investido neste horizonte de tempo. Então, portanto, elevações como a gente tem no quarto trimestre do ano passado, primeiro trimestre desse ano, do CDI muito mais alto, mais de 1% ao mês, a gente não está aplicado de maneira importante nisso. A gente tem o caixa, que dá aproximadamente 3 ou 4% do patrimônio do plano, perdão, e mas ele não consegue dar essa rentabilidade porque ele está olhando para um horizonte muito mais amplo. E lembrando que mesmo o CDI, em alguns momentos, ele já ficou com rentabilidade de 2% ao ano no segundo trimestre de 2020. Não é exatamente ontem, mas, enfim, ele também não é um bom ou o melhor parâmetro para um desempenho de um plano de previdência, da remuneração de um plano de previdência. Talvez esta rentabilidade que a gente está mostrando aqui, que é o do INPC mais 5% ao ano, seja a base que a gente tem que superar ao longo de um período de tempo grande e de maneira consistente, que é isso que a gente conseguiu fazer até o fim do ano passado, e devemos retomar nos próximos períodos, porque a gente já certamente as referências de rentabilidade serão um pouco menos duras, como tem sido até aqui, em especial por conta da elevação da inflação e dos juros, mas também porque o nosso horizonte é muito mais largo, é muito mais distante desse que pode ser obtido ou pode ser medido pelo desempenho do CDI, da Selic, que são muito mais conjunturais do que o desempenho de um plano de previdência. Nesse caso específico, a gente vê que o desempenho de renda variável ele ficou aquém também, e por isso a gente ficou 22 percentual abaixo da meta no trimestre e um pouquinho mais que isso no ano, mas nos últimos 12, 24, 36 meses a gente está consideravelmente melhor. De novo, olhando para o longo prazo sempre, renunciando algumas vezes a rentabilidade maior no curto prazo, mas buscando uma rentabilidade mais consistente ao longo do tempo e que possa, de maneira consistente também, superar essa meta de INPC mais 5%. No próximo slide,
a gente pode ver a rentabilidade do Família. Esse sim é um plano que está aquém. Ele tem digamos, uma meta um pouco mais ousada, mas de toda forma a gente não tem conseguido um desempenho diferenciado aqui. E de novo, esse aqui é mais importante, o desempenho dos juros, o papel dos juros, né, de prazo mais curto no desempenho do plano, e a gente tem feito mudanças desde meados do ano passado, que ainda não entraram completamente em ação, digamos assim, impactando no desempenho do plano, mas eu imagino que já neste segundo semestre a gente já consiga um desempenho melhor e próximo da meta atuarial dele. No próximo slide, as perspectivas de gestão ativa de gestão, que são um monitoramento ativo dos riscos que estão envolvidos na constituição da carteira. A gente pensa muito em diversificação, a gente tem vamos fazer digamos, um retrato bem amplo do que é a carteira. 80% é inflação mais 6,8%, 7%. Esse é, segundo o cálculo atuarial, muito próximo do que a gente precisa, muito acima do que a gente precisa atingir, reiterando, bastante acima do que a gente precisa atingir para cumprir as obrigações no futuro da empresa, do plano. Os outros 20% a gente tem aplicações em renda variável local, a gente tem uma parte importante, maior até que a local neste momento, de renda no exterior, combinando renda variável, 60%, grosso modo, 40% em renda fixa. Então, a gente, digamos, tem uma diversificação, se a gente tiver algum desempenho aquém, em especial do mercado local, e tem uma parte disso em caixa e o restante em imóveis e em fundos que são muito pouco importantes, em torno de 1% fundos de participações, os FIPs, empresas de 1%. Então, grossíssimo modo, a gente tem 80% de renda fixa de longo prazo, acima da exigência atuarial, e alguma diversificação nesses 20% em ativos, digamos que se complementam e se compensam no longo prazo. Então, portanto, a gente tem alguma segurança em dizer que o desempenho vai conseguir atingir a meta atuarial ao longo do tempo. A gente é sempre muito prudente, a gente, de novo, reitera, a inflação e juros reais são bastante suficientes para que a gente atenda às exigências atuariais do plano ao longo do tempo. No próximo slide, a gente vai poder ver mais duas ações que basicamente isso consome do meu dia, por exemplo, pelo menos 2/3, que é ler sobre a economia global e sobre o mercado local, de maneira exaustiva, porque é a informação que vai preparar a gente para tentar entender o que vai acontecer no futuro. Não tem outra maneira, só tem essa de acompanhar muito de perto tudo que está acontecendo o tempo todo, e, digamos, não falta assunto, né, porque tem desde inteligência artificial até conflito geopolítico, alguns até de origem religiosa, não que eu esteja dizendo que a religião seja um assunto menor, mas aqui é uma coisa muito mais antiga. A inteligência artificial é uma coisa muito mais recente e religião é um negócio muito mais antigo, regional e mesmo étnica, mas enfim. E no mercado local a gente tem essa dicotomia de uma inflação que deu algum
digamos, algum refresco agora mais recentemente, mas como o conflito se estendeu, retomou no segundo semestre, na segunda metade de julho, ele foi um pouco mais. Então, a inflação deve ter voltado um pouco mais. De toda forma, a gente está sempre preocupado com o fluxo que vem para o Brasil, por isso eu estou mencionando a atividade econômica local, gasto público, gasto fiscal em especial. Então, e neste caso, a gente não poderia deixar de mencionar que a gente tem uma eleição presidencial para acontecer daqui a 2 meses e que ninguém está falando que tem chance de se eleger em contenção de despesa, em redução do gasto fiscal. Então, portanto, a gente muito possivelmente vai ficar por algum tempo ainda se equilibrando nessa combinação de pressão de inflação por gasto fiscal, juro elevado, para tentar, digamos, reduzir a atratividade do consumo financiado, do crédito, enfim, é uma combinação, em alguns países as pessoas não entenderiam, mas aqui a gente convive com isso já há bastante tempo, então, portanto, a gente tem uma proximidade bastante grande em relação a esses fatores e por isso os monitora muito de perto. Acho que é o Manduca. Bom, pessoal, antes da gente caminhar aqui para as perguntas, nós temos algumas perguntas que foram realizadas agora durante a apresentação. Eu gostaria só de pedir a gentileza, se vocês pudessem, preencher aqui a nossa pesquisa, né, a pesquisa sobre a pesquisa sobre a dinâmica dessa apresentação. Então, o que vocês puderem nos trazer de informações, comentários, né, sobre conteúdo, sobre a dinâmica, né, sobre a abordagem, sobre temas. Então, nós agradeceríamos muito aí se vocês pudessem preencher essa pesquisa. Ela é bem rápida, né? Só clicar no QR Code aqui. Ela leva menos de 1 minuto, tá bom? Bom, vamos às dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas, e aqui no chat, às vezes ele vem como anônimo. Se alguém quiser se identificar, eu vou tratando sobre os pontos. Caio, apesar das suas perguntas terem sido as primeiras, eu vou começar tratando as que estão aqui, que fala sobre ações e depois sobre algumas particularidades, e aí depois a gente vai caminhando para... Não, eu vou seguir aqui, vou começar pelas suas questões e depois a gente vai para as outras que estão anônimas, tá? Eu estou com o Milton e com a Vivian aqui, deixa eu só colocar a Vivian também, para nos ajudar, tá? Eu vou começar esclarecendo um pouco as suas dúvidas. Eu vi que você aqui já trouxe um entendimento embaixo, mas vamos passar pelos pontos, porque às vezes são pontos que são dúvidas de outros participantes, né? Então você fala aqui que meus principais pontos são sobre a rentabilidade abaixo da oportunidade Selic e sobre a aposentadoria com o mínimo de perda de salário no ano, né? Acho que o Milton trouxe essa informação. Aqui você fala, você reforça que você está se referindo ao FAF, não ao família, né? Então acho que assim, trazendo um pouco mais de luz e de clareza à estratégia, né? Nós temos aqui uma meta atuarial que ele é calculado, então todo o nosso passivo, todas as nossas obrigações, elas são calculadas no médio e longo prazo, tendo como meta, né, aqui no caso do FAF, o INPC mais 5%. Então ele usa isso como uma referência para poder projetar todas as nossas obrigações ao longo do tempo, né? Eu sei que num momento como esse, em que a gente tem uma taxa Selic mais alta, um CDI bastante atrativo, tudo, muitas vezes a gente olha e fica comparando sempre com esses indicadores, né? Poxa, mas a nossa performance está abaixo,
Mas a gente tem que, apesar de estarmos falando sobre rentabilidade, sobre um investimento, né, o carro-chefe, a nossa obrigação número 0 e aqui da Previdência é realmente olhar esse passivo ao longo do tempo. Né? O Milton já disse que o CDI já teve a 3, o CDI já veio a quase 14, e o nosso plano de voo é um plano de 30, de 50 anos. Né? A gente não pode ficar olhando para isso. O que a gente olha para esses momentos em que a gente tem uma volatilidade do mercado, uma oportunidade de taxas melhores, né, e que condizem com a nossa estratégia no longo prazo, nós aproveitamos essa estratégia. O que seria isso? Comprar títulos, né, NTNBs, são títulos de renda fixa, que garantam uma rentabilidade maior do que a meta. Né? Então, a nossa meta, apesar de ser INPC mais 5, nós aproveitamos essa oportunidade do mercado para comprar títulos a INPC mais 7, INPC mais 6,5, ela vem numa crescente, né? Chegamos até INPC mais 8, né? Então isso imuniza o plano ao longo do tempo. Tá? Nós não podemos desmobilizar esse investimento que nós temos aqui, praticamente 80% do investimento de um PL do FAF, né? Que dá mais de 4 bi. Nós não podemos desmobilizar isso de um título de renda fixa, comprar alguma coisa no mercado, tentando aproveitar essa oportunidade, depois perder a oportunidade de ter a garantia disso ao longo do tempo. Né? Então, acho que é importante a gente esclarecer essa questão da estratégia, porque sempre a gente fica olhando, né? Poxa, mas se o CDI mais a Selic, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Oportunidades aparecem, mas a gente tem que seguir o nosso caminho, o nosso trilho, que é garantir a imunidade do plano no médio e longo prazo para que todos aqui recebam suas aposentadorias. Esse é o nosso objetivo. Né? O objetivo não é ter lucro, o objetivo não é. Se fosse ter lucro, a gente estaria operando um fundo de ações, né? Olhando como indicador o CDI, olhando qualquer coisa nesse sentido. Então, acho que isso é um drive importante que a gente tem que ter aqui quando a gente olha a questão da gestão. Né? Então, eu vi que você é uma pessoa bastante esclarecida. Aqui a gente tem talvez pessoas que não têm uma afinidade tão grande, então por isso que eu estou trazendo essas informações. Né? Vamos lá, continuando aqui. A visão de longo prazo, a questão né? Tá. Sobre as futuras aposentadorias, né, obviamente o seu, ou como de todo participante do FAF que está ativo, essa aposentadoria ela vai ser calculada lá no período da sua solicitação. Né, ele tem as regras do plano para que você possa ter uma estimativa do valor a ser recebido. Né? Mas isso, obviamente, a gente está corrigindo isso ao longo do tempo, e para quem já é participante e já recebe o seu benefício, aqui a gente tem também as regras de correção do valor ao longo do tempo. Tá? Aí vieram perguntas que vieram como anônimas, e aqui eu volto ao ponto principal, que caso alguém aqui queira se manifestar, acho que aqui o Marco Antônio Lavantese, que fez uma pergunta. Marco, e me perdoe se não for essa sua, né? Existe a possibilidade de saber quanto receberia da minha aposentadoria sendo um autopatrocinado? Sim, é só você entrar em contato conosco através do seu canal, do nosso canal de atendimento, tá? A Vivian está aqui também, ela pode te apoiar no esclarecimento dessa informação. Eu acho que tem mais uma, se eu não me engano, eu vi mais uma questão. Tinha mais uma questão aqui falando sobre aposentadoria. Tá. Não, a aposentadoria é essa aqui, tá? Então, Marco, eu peço que você, por favor, entre em contato, ou se quiser, só me escreva aqui pelo canal, eu vou pedir que o pessoal entre em contato contigo para esclarecer. Tá?
Um outro ponto aqui que veio, né, também veio como anônimo, não sei se a pessoa gostaria de se identificar ou não, não tem problema, pode ser uma dúvida de todos, sobre a questão da compra das ações da MBRF, né? Por ser um mercado de commodities, esse é ela, ela foi considerada uma herança, né, quando questionada sobre a alocação em papel. Vamos esclarecer um ponto, assim, né? A MBRF, ela é a nossa patrocinadora, né, nos CNPJs de BRF SA, assim como Mogiana, Ercosul, né, e outras filiais. Existe uma questão legal de que a Previdência possa fazer alocações, né, em ações da entidade patrocinadora em até um limite de 10%. Né? Essas ações que estão sendo compradas, elas estão sendo compradas por quê? Que elas foram compradas? Elas foram compradas porque a ação teve uma desvalorização grande, e como nós já temos essa ação na carteira, tá? Nós compramos primeiro analisando todo o cenário econômico que é favorável a uma melhor performance da patrocinadora, né, no mercado global. Nós analisamos a estratégia de que o preço estava super desvalorizado e que seria uma boa oportunidade para comprarmos, assim como também nós estamos usando a estratégia de manter o percentual de participação das ações. Então, todas essas compras que foram feitas, né, elas não elevaram a participação da ação da MBRF na nossa carteira, né? Nós já chegamos a ter quase 7% das ações, né? Hoje nós estamos próximo a 5%. Então é mais uma estratégia de recomposição, aproveitando a oportunidade, aproveitando um preço bastante baixo, né? E isso então foi o que nos levou a essa compra das ações, tá? Acho que tenho esclarecido, mas qualquer dúvida que tiver, volto a me colocar à disposição, tanto através do canal, né, do Fale com o Presidente, ou através dos nossos canais. Por favor, fiquem à vontade para questionar. Acho que tem mais coisa aqui agora chegando. Vamos ver. Não, só o Marco. Pode falar, Milton, desculpa. Não, só para complementar em relação à pergunta sobre o investimento na controladora. O começo da pergunta se a gente tem o seu investimento em uma empresa de commodity nessa circunstância. É exatamente nessa circunstância que nos pareceu interessante. Por quê? Porque ela circunstancialmente tem uma redução da geração de caixa no ciclo do gado nos Estados Unidos, que é era a principal fonte de recursos até um ano atrás, e o preço do gado lá está muito alto, porque está faltando. Então, portanto, o resultado está todo sendo gerado localmente, em especial pelo desempenho das marcas Sadi e Perdigão, mas enfim, do mercado local em produtos processados, e a empresa, essa posição nos Estados Unidos e a posição de proteínas no resto do mundo, e da condição do Brasil também, de ter insumo para produzir, né, proteína, faz com que a empresa, num momento de estresse como esse, em que você tem problemas logísticos, elevação do preço do petróleo, ela sofra um pouco mais, mas se como é a nossa perspectiva de longuíssimo prazo, a gente reitera essa abordagem do Manduca, de que é uma oportunidade de preço, de circunstância de mercado adverso, que vai se reverter num futuro não muito distante, mas ainda assim a gente tem, digamos, respaldo por conta da maturação longa dos nossos investimentos.
Obrigado, Milton, pelo complemento. Não, as informações que chegaram aqui foi apenas a identificação, né? Aldino, espero que tenha então esclarecido. Qualquer dúvida, estou à disposição. O Marco passou o seu contato, a Vívia já respondeu, que entrará em contato contigo, tá? Para esclarecimento dessa questão de salário. O Caio, então, o Simone, espero ter esclarecido também, mas da mesma forma me coloco à disposição aí de todos vocês. Tá bom? Gente, novamente gostaria de agradecer a todos vocês participantes que puderam estar conosco aqui, que dedicaram 1 hora do tempo de vocês. Estou recebendo uns joinhas aqui na apresentação. Espero que tenha ficado claro. Saiba que nós estamos aqui trabalhando para poder entregar o melhor resultado para vocês, a garantia do plano ao longo do tempo. Esse é o nosso objetivo. Eu sei que críticas e dúvidas surgirão sobre essa questão de Selic, CDI, mas faz parte do nosso papel aqui esclarecer essas dúvidas, né? E reforçar que o nosso compromisso aqui é de médio e longo prazo. Nós temos uma equipe muito madura, muito ciente aqui dos seus compromissos, suas obrigações, e então eu gostaria de agradecer vocês, participantes, agradecer a equipe, e novamente aqui me coloco à disposição. Vívia e Milton, obrigado pela participação de vocês, pela condução aqui da apresentação junto comigo, e desejo a todos um excelente dia. Obrigado.